Sentar de uma forma acomodada, tranquila. Deixar da porta para fora os nossos problemas, aqueles pensamentos bagunçados, acelerados, e nos sintonizarmos com a espiritualidade amiga. Agradecendo por estarmos aqui nessa noite, pela noite de estudos que teremos, pelos aprendizados que nos serão ofertados. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por ser luz na nossa vida, consolo para nossa alma e caminho para os nossos pés. Agradecer ao nosso Pai Celestial por nos amparar a todo instante e nos envolver com o seu amor. Desejando reter aqui os melhores ensinamentos, as melhores energias, para que possamos edificar o nosso corpo e o nosso espírito, de forma a nos auxiliar na nossa jornada evolutiva. Agradecendo sempre a luz que nos é ofertada, que possamos ser envolvidos pelas boas energias dessa noite e todos aqueles também que não puderam estar aqui conosco. Que tenhamos uma noite de paz, de amor e de bênçãos. Que assim seja. Então é com muita alegria que hoje nós recebemos a Renata De Luca. Mais uma vez. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui. Para quem não me conhece, eu já estive aqui algumas vezes, mas não é todo mundo que me conhece, então eu estou Renata e eu sempre me apresento dizendo assim, que eu estou Renata, porque nós estamos aqui de passagem, nós não somos daqui. Nós somos do plano espiritual, nós somos uma consciência, né? Um espírito que está aqui encarnado de passagem. Então, eu estou Renata, eu estou atuando como psicóloga clínica, já atuei muitos anos em recursos humanos, mas há 10 anos eu estou no consultório e já há mais de 5 anos como palestrante espírita. Então, desde antes aí da pandemia, estou nesta caminhada como palestrante espírita e sempre precisando muito do que eu trago aqui como mensagem. Porque os ouvidos mais próximos da boca que está falando são os meus. Então, vocês podem ter certeza de que eu não estou num pedestal, não estou acima do que eu estou dizendo, muito pelo contrário, eu sou a primeira que mais precisa de tudo que eu vou estar trazendo aqui como instrumento de Deus para todos nós. Então, quando as pessoas me falam, boa palestra para nós, porque eu também estou aqui precisando disso tudo. Bom, e hoje eu trouxe esse tema, um novo olhar para a mesma vida, tá? Então, assim, se nós temos uma vida que está ótima, pode ficar melhor? Pode ficar melhor. Se nós temos uma vida que está mais ou menos, ela pode ficar melhor? Pode. Se a gente tem uma vida que não está muito legal, ela pode ficar melhor? E mesmo a ótima, a mais ou menos, e a que já não está muito boa, pode piorar? Também pode, tudo pode. O universo é de infinitas possibilidades. Então, pode melhorar, como pode piorar. Então, eu quero saber primeiro, antes de mais nada, quem aqui gostaria de ter um novo olhar sobre a mesma vida que possa melhorar? Opa! Todo mundo está querendo melhorar aí, que bom! Então, acho que eu estou num terreno fértil. Posso jogar, então, as sementinhas aqui para frutificar? Então vamos lá. Então, a gente vai começar essa palestra
com umas sementinhas aqui, muito conhecidas de todos nós. Deixa eu só pedir uma coisinha. Tem como virar essa luz um pouquinho? Isso. Está muito nos meus olhos e está me atrapalhando. Obrigada. Não vai atrapalhar vocês ficar assim? Não? Tá, obrigada. Então, vamos lá. Então, já que eu estou jogando sementinhas, então vamos para umas sementinhas muito interessantes que nós fomos um pedacinho delas um dia. Que é essa sementinha aqui, ó. Alguém já viu essa sementinha? Já, né? Assim, poucos aqui, eu pelo menos nunca vi a olho nu e nem no microscópio essa sementinha. Mas podemos vê-la aqui nessa foto, e eu tenho certeza que todos vocês já devem ter visto essa foto, né? Dessa sementinha que é o espermatozoide, né? São os espermatozoides. Então, vamos lá. Antes de nós virmos para cá, nós pedimos bastante para estarmos aqui. E em meio a muitos espíritos que estão querendo encarnar, nós tivemos essa oportunidade. Então, quando a gente vem encarnar, a gente escolhe o nosso corpo, o que a gente precisa, a gente escolhe os nossos pais, a gente escolhe muitas coisas que nós vamos passar. Então, falando aí do nosso corpo físico, nós escolhemos como que o nosso corpo vai ser, nós escolhemos o nosso DNA, que então vão ser aquele pai e aquela mãe que vão proporcionar aquele DNA que a gente precisa para o nosso desenvolvimento durante essa encarnação, ok? Então, tá joia. Aí a gente vem, então, e a gente já começa uma primeira batalha aí, que nós somos um vencedor de milhões de espermatozoides, que umzinho lá fecundou o óvulo. Então, aqui a gente já pode dizer que nós já ganhamos uma boa etapa da vida, né? Com mais de 1 milhão aí de espermatozoides, fecundou lá, e aí somos quem? Nós, né? Cada um de nós vence aí essa batalha para poder chegar aqui, para ser concebido e começar então aí uma nova etapa de desenvolvimento. Por que uma nova etapa de desenvolvimento? Porque nós somos seres eternos e cada encarnação é uma etapa desse nosso desenvolvimento eterno, tá? Então, a gente chega, e aí nós estamos lá sendo desenvolvidos dentro do ventre da nossa mãe. E aí já começa um processo muito interessante. Primeiro, que a gente olhando pelo lado espiritual, já começa aí a lei do esquecimento, tá? Tudo aquilo que a gente escolheu, tudo aquilo que a gente viu que nós precisávamos para o nosso desenvolvimento, todos os planos, tudo que estava ali no nosso DNA que a gente escolheu, muitas situações que nós iremos passar ao longo da encarnação que foram escolhidas, já começam a ser esquecidas pelo véu do esquecimento, que nós precisamos desse esquecimento para podermos aí passar pelas situações da nossa evolução. E aí, então, lá se desenvolvendo, espiritualmente falando, já começa então a lei do esquecimento, e fisicamente falando, começa aí todo o desenvolvimento das nossas células. E as nossas células, elas são energia. Tudo é energia. As nossas células são compostas por átomos. E os átomos são energia, informação. Então, se tudo é energia, enquanto a gente está ali sendo desenvolvido dentro do ventre da nossa mãe, tudo o que está acontecendo, a nossa energia está registrando. Como assim, Renata? Tudo que está acontecendo, a nossa energia está registrando? Então, vamos lá. Se a mãe está bem, se não está, tudo que está acontecendo ao redor dela, toda essa energia de emoção que a nossa mãe está experimentando ao longo da nossa gestação, nós ali dentro nos desenvolvendo
estamos recebendo toda essa carga energética e isso vai sendo registrado nas nossas células, no nosso inconsciente, ok? Então, tem muitas situações que nós passamos e que nós já temos aí alguns traumas, digamos assim, de lá da barriga da nossa mãe. Exemplo, quando acontece, por exemplo, uma tentativa de aborto. Eu tenho uma cliente que ela tem um quadro depressivo, tá? Que ela veio até mim, inclusive por indicação do psiquiatra que ela passa, que é um conhecido nosso, que já foi fazer uma constelação familiar lá com a gente. E aí ele, por ter gostado muito do trabalho, ele encaminha as pessoas. E aí, então, ela veio encaminhada por ele, num quadro depressivo, que se manifestou já há um bom tempo, e fazendo essa anamnese, né, essa busca por algumas situações da vida dela que desencadearam essa depressão, a gente chegou aí a ter a clareza de que já desde o momento em que ela estava sendo gestada, ela já traz algo. Por quê? Porque houve uma, digamos que não uma tentativa, mas uma vontade da mãe de abortá-la. Tá? Então isso, enquanto a gente está sendo desenvolvido, a gente sente isso. A gente sente que a mãe está com dificuldades para nos receber, tá? E aí isso já fica registrado ali nas nossas células, essa sensação de rejeição, ok? Então lembra que eu falei para vocês? Tem a parte espiritual, que a gente já vai tendo a lei do esquecimento, e tem a parte física, entre aspas, energética, que já vai ficando registrado alguma coisa de tudo que a gente já está vivendo ali dentro da barriga da mãe. E aí, tem uma informação importante. E a informação importante é: esse trauma que já está acontecendo, tá? Ele está acontecendo por acaso? Sim ou não? Não, não está acontecendo por acaso, exatamente. Já é algo planejado. Por algum motivo, essa pessoa que está passando por isso, tinha aí algum resgate, algo que ela precisava passar por essa sensação de não aceitação da mãe, de ter essa dor de rejeição da mãe por pensar em abortá-la, tá? E aí essa dor que esse feto passa já estava, então, no planejamento encarnatório. Tá ficando claro o que eu estou dizendo? Tá? Tá ficando claro? Tá ok. Então, isso que esse feto, né, que esse ser já está passando ali dentro da mãe, já faz parte do plano desta pessoa, do plano reencarnatório deste espírito. Ok? E aí, tudo o mais que esse espírito vai passando são registros, são emoções que essa pessoa vai vivenciando e que são sim emoções de desafio, como situações da rejeição, que eu expliquei agora, né, do pensamento de aborto. Podemos passar por situações de abandono, situações de abusos em todos os sentidos, tá? Situações diversas que nós passamos ao longo do nosso crescimento, e nos primeiros 7 anos, por isso que eu coloquei aqui uma foto de uma criança ainda pequena, os primeiros 7 anos são os anos do nosso desenvolvimento em que isso tudo mais é forte para nós, mais fica registrado dentro de nós aquilo, e aí aquilo fica
digamos assim, que girando na nossa energia, tá? E isso girando na nossa energia vai fazendo com que a gente tenha possibilidades de repetir isso ao longo da nossa vida. Então, tá, eu senti lá, enquanto eu estava me desenvolvendo na barriga da minha mãe, eu me senti rejeitada, porque ela pensou em me abortar. Então, vai ser muito comum essa pessoa que se sentiu rejeitada, lá na barriga da mãe, ao longo da vida, passar por situações onde ela se sente rejeitada pelas pessoas. Se ela sente lá pequenininha, se ela passa por uma situação de abandono, vai ser comum ela passar por várias situações ao longo da vida que fazem ela lembrar daquele abandono que ela vivenciou, ok? Então a gente descreve isso dentro da psicologia, como essas questões emocionais, traumas a serem superados. E aí, qual é o paralelo que a gente traz dentro da doutrina espírita para nós olharmos para isso? Que todos esses traumas e essas situações que nós vivenciamos, que nós precisamos superar, fazem parte do pedido de nós mesmos, enquanto espíritos, pedirmos para passar por essas situações, para que a gente possa resgatar algo de outras vidas, ou desenvolver algo que nós precisamos desenvolver de acordo com a nossa evolução. E aí vocês podem estar se perguntando, nossa, Renata, mas situações tão difíceis, às vezes abusos e tudo mais, eu posso ter pedido para passar por isso, porque fazia parte do que eu precisava? Sim. Tá? E aí, com esse sim que eu respondo para vocês, eu trago vocês para uma realidade que é a seguinte realidade: nós somos corresponsáveis pelas situações que nós vivenciamos. Nós não somos única e simplesmente vítimas das situações. Nós somos corresponsáveis. Nós escolhemos essas situações porque nós precisávamos deste desenvolvimento. Só que com a lei do esquecimento, o que a gente faz? Ao invés de nós pegarmos essas situações para aprender, que foi o que a gente se comprometeu lá no plano espiritual, a gente escorrega para a vítima. E aí a gente fala assim, oh meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Nossa, mas isso acabou comigo, isso me deixou com depressão, isso me deixou com ansiedade, isso me deixou traumatizado, isso me deixou assim, isso me deixou assado. E aí, coitadinho de mim. E aí a gente vai se fechando, se fechando, se fechando, se fechando. E aí a gente aproveita essa encarnação, sim ou não? Não, a gente não aproveita essa encarnação. Então, a gente faz parte de uma família, onde a gente vai passando por essas situações. A gente forma uma família onde a gente pode passar por situações difíceis. E pode não, passamos, todos nós passamos. Todos nós passamos. Se não fosse para passar, nós estaríamos encarnados aqui na Terra, sim ou não? Não. A gente já estava encarnado em outro planeta mais desenvolvido, não estava mais precisando passar pelas provas e expiações da Terra. Não é mesmo? Então, essa é a nossa realidade. Nós estamos no planeta de provas e expiações, nós escolhemos todas essas situações, nós vivenciamos tudo isso fisicamente, e como eu disse para vocês, nas nossas células isso fica registrado. Aqui, na carne, a gente sente dor mesmo de abandono, a gente sente essa rejeição, a gente sente tudo isso que a gente experiencia. É visceral para nós, é muito forte. Por isso, tantos casos a gente vê hoje em dia de depressão e de tantos sintomas, tantas doenças emocionais que estão crescendo a cada vez mais.
ok? Mas tudo isso, a gente precisa do quê? De esclarecimento. A gente precisa do quê? De despertar de consciência. A gente precisa do quê? De expandir a nossa consciência para saber que isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nós escolhemos isso tudo para o nosso processo evolutivo. Nós escolhemos resgatar algo que nós vivenciamos em outra vida e que muitas vezes podemos ter prejudicado alguém, e aí escolhemos passar por essas situações para resgatar isso, para sanar dívidas que nós fizemos. Então, quando a gente está dentro de uma casa espírita, como nós estamos aqui, o que é muito importante? Nós termos a clareza de que, sim, a gente sente tudo isso fisicamente? Sente. Mas o que a gente precisa trabalhar? O nosso lado espiritual. A gente precisa ter a clareza de que aquilo ali não está acontecendo por acaso. E se não está acontecendo por acaso, nós temos a força necessária para superar aquilo. A gente pode não acreditar que a gente tem essa força, mas a gente tem. Tá? Então, muitas vezes, a gente escorrega para aquele limbo de, oh meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Isso não podia ter acontecido. Ai, se tivesse sido diferente. Não. A gente escorrega nesse limbo e isso é uma ilusão. Quando a gente fala assim, ai, se tivesse sido de tal jeito, ai, porque poderia ter sido. Não, mas isso não podia ter acontecido. Não só podia, como aconteceu e era para ser assim. É uma ilusão a gente ficar achando que podia ter sido de outro jeito. E quando a gente entra nessa ilusão, a gente piora um pouquinho mais a nossa situação. Porque quando a gente entra nessa ilusão, a gente vai ficar sentindo uma frustração muito grande que aquilo não podia ter sido daquele jeito. E aí dessa frustração a gente vai ficar com raiva. E dessa raiva depois a gente vai ficar triste, a gente vai ficar magoado, a gente vai ficar com todo quanto é emoção, que são emoções de baixa vibração. E emoções de baixa vibração fazem a gente ficar cada vez pior. Cada vez com a vibração mais baixa. Cada vez com portas mais abertas para amigos espirituais que não estão evoluídos e que estão numa faixa vibratória densa se aproximarem de nós. E aí vocês acham que essa nossa vibração assim, com amigos espirituais de vibração densa se aproximando de nós, vai ser uma boa receita? Sim ou não? Não vai ser uma boa receita. A coisa só vai piorar. E aí quando você for embora daqui, você vai olhar para trás e vai dizer, uxe Maria, perdi tempo. Pedi tanto para encarnar, pedi tanto para passar por isso, para poder aprender, para poder superar, perdi essa encarnação. Esses dias eu e meu marido, a gente está lendo junto aquele livro Missionários da Luz. E a gente está num capítulo onde o André Luiz conta que ele está no setor de reencarnação. Não que ele vá reencarnar, ele está aprendendo lá no setor de reencarnação. E é muito interessante esse setor, viu, gente? Porque conta André Luiz no livro que, inclusive, a gente vê o projeto do nosso corpo. Tá? Que tem protótipo do nosso corpo, do jeitinho que o nosso corpo é. Inclusive com pontos de luz e pontinhos mais escuros, que são os órgãos que a gente vai ter deficiência. Tudo isso já lá no nosso planejamento. E aí, ele escuta falar, né, lá, a respeito de espíritos completistas. O que são espíritos completistas? Que eles conseguem completar
o que eles se propuseram no planejamento deles encarnatório. Então, são poucos os espíritos que são completistas, ou seja, que conseguem realmente fazer tudo o que se comprometeram a fazer. Porque a gente chega aqui e acaba escorregando em tentação e não consegue finalizar tudo que a gente se propôs. E aí, como eu estava dizendo, chega do lado de lá e aí fala, puxa vida, perdi tempo. Então, para que nós possamos parar de perder tempo, é que estamos aqui com esses esclarecimentos dentro da Casa Espírita. Para que nós possamos arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. E aí, o que a gente vai fazer para arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito? Puxa, tenho dor de rejeição, tenho dor de abandono, tenho dor de abuso. Tá, nesse exato momento, aqui agora, eu estou sendo rejeitado? Nesse exato momento aqui agora, eu estou sendo abandonado? Nesse exato momento aqui agora, eu estou sendo abusado? Não, então tá tudo certo. Isso tudo que eu passei foi para me fortalecer e não é para eu ficar aqui parado, é para eu continuar dando os passos que eu preciso dar na minha vida. Não é para me paralisar, isso é para me fortalecer. Então, todas essas situações que a gente passa e que, como eu disse para vocês, a gente sente emocionalmente, visceralmente no nosso corpo, dores de rejeição, de abuso, de tudo que a gente passa. Sim, a gente sente. Mas a gente não pode ficar lá naquele momento onde aquilo aconteceu. Se nós ficarmos lá naquele momento onde aquilo aconteceu, a gente não vai estar aproveitando a oportunidade de crescer e de se fortalecer com aquilo. Então, digamos que aquela situação foi uma analogia para fazer vocês se lembrarem depois disso. Por um acaso, alguém aqui já colocou esterco na planta? Já? Já pôs esterco na planta? O esterco é cheiroso? Nem um pouquinho, né? Mas a planta, como é que ficou depois? Hã? Boa, bonita? Ficou bonita? Ah, então quer dizer que a planta tem uma sabedoria. Ela pega aquilo que é ruim e o quê? Ressignifica. Que mais? Transforma. E ela fica melhor ou pior? Linda, exatamente. Ela fica linda. Agora, eu gostei desse linda. E eu pergunto para vocês, Deus vê a gente como seres horripilantes ou lindos? Lindos. Porque nós somos lindos. Nós somos um ser de luz. Aqui dentro tem luz. Tem sombra também? Tem, por isso que a gente está em plano de provas e expiações. Para quê? Para a parte de luz iluminar a parte da sombra. E a gente poder crescer. Só que para isso acontecer, já aconteceu com vocês? De vocês estarem num lugar, num ambiente escurinho, a hora que a gente sai lá no ambiente de luz, faz até assim, né? Não é? Desse jeito? A luz, ela ofusca a gente. Tá? Então, esse momento em que bate a luz, é o momento da situação ali difícil. Mas a gente precisa deixar essa luz entrar. Muitas vezes é aquele momento difícil que parece que não tem fim, que parece que está acontecendo a pior coisa da face da terra, que estão jogando um monte de esterco em cima da gente. Se nós tivermos a sabedoria da planta, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar quietinho ali, vai pegar esse esterco e vai usar ele para esse aprendizado. E para nós podermos deixar a nossa luz brilhar. Porque nós somos essa luz. E aí, por falar em luz, em escuridão, em Deus e tudo mais, vocês conhecem esse cara aqui?
Quem que é ele? Einstein, exatamente, Albert Einstein. E aí aquela frasezinha ali, Deus existe? Tem um conto de Einstein, eu acredito que deva ser verdade, que quando ele era pequeno, ele, na escola, numa aula, um professor disse assim que ele achava que Deus não existia. Porque se Deus existisse, né, Deus teria criado o mal. Porque tem muita coisa que é má, né? Então, se Deus existisse, que ele teria criado o mal. E aí Einstein pergunta para o professor, professor, o frio existe? Ei, menino, o que você está... Estou falando aqui de Deus, de maldade e tudo mais, você vem perguntar para mim se o frio existe? Claro que o frio existe. Você nunca sentiu frio, não? Então, professor, mas sabe o que é? Os estudos comprovam que o frio não existe. Que o frio é somente falta de calor. E, professor, a escuridão existe? Não, peraí, deixa eu ver aqui que acho que eu estou me confundindo. De acordo com as leis da física, o frio não existe. Como é que eu abaixo aqui esse negócio? Opa, foi para frente. Peraí. É isso mesmo, eu estava certo, estava seguindo certo, me deu um branco aqui. A escuridão existe? Claro que existe, menino. Você nunca foi num lugar escuro, nunca ficou sem luz? Então, professora, a escuridão não existe. Ela não pode ser estudada. A escuridão é ausência de luz. A luz tem como ser estudada, mas a escuridão não. Então, a maldade é somente a falta de amor dentro dos corações das pessoas. Assim como a escuridão é a ausência de luz, assim como o frio é a ausência de calor, a maldade é somente a ausência do amor de Deus dentro de cada um. Mas não é que não está dentro de cada um, é porque está escondidinho e a pessoa não quer olhar. E aí, quando a gente acredita na maldade, né, e se esquece de Deus, a gente vai entrar num círculo vicioso de que tudo é ruim, de que tudo está contra mim, de que realmente eu fui rejeitado e coitadinho de mim, de que eu fui abandonado e coitadinho de mim, e de que eu fui abusado e coitadinho de mim. E aí, eu vou estar usando essas situações para o meu crescimento, como a gente estava falando até agora? Além de não usar para o meu crescimento, vocês acham que a vida vai ficar melhor ou pior com isso? Bem pior. E aí aqui, a gente tem um átomo, que é a energia. E esse átomo de energia, ele vibra. Quando nós estamos com a vibração assim densa, de achar que tudo é ruim, de que tudo é escuridão, de que o mal existe sim, né? Que não é a ausência do amor, de que realmente tem o mal, ou que as coisas são negativas e tudo mais, ele vai vibrar de uma forma a trazer mais disso para a gente. Então, quando a gente diz assim, que as palavras têm poder, é por causa disso. Porque não são somente as palavras falam o que está no coração. Se as palavras falam o que está no coração, significa que aquilo ali está no meu coração. E se aquilo ali está no meu coração, olha o que acontece. Eu estou emanando aquilo para o universo. O que está voltando para mim?
Aquilo que eu estou emanando. Então, se eu estou falando, que droga de vida, nada dá certo para mim, as pessoas só querem me prejudicar, me deram um pé no bumbum, me traíram. Vai, e o que vai acontecer? Vai voltar. Alguém quer que volte isso? Sim ou não? Então a gente precisa ter um novo olhar sobre a nossa vida. E começar a ter ações diferentes. Lembra que eu falei da sementinha que eu ia jogar para a gente plantar? Estou jogando a sementinha. Aí cabe a cada um de vocês pegar essa sementinha e jogar ela de uma forma para ter uma colheita boa. Olha a comprovação disso aqui que eu estou dizendo para vocês, de que tudo é energia e de que tudo que vai e volta e que está tudo interligado aí nessa energia. Tem esse estudo do Masaru Emoto, experimento com a água, tá? O que o Masaru Emoto fez? Ele pegou moléculas de água e ele pegou grupos de pessoas, onde ele pediu para cada grupo, ele colocou a molécula de água para cada grupo. Então aqui eu vou trazer 3 situações. Mas ele fez mais situações. Então, num grupo, ele pediu para esse grupo falar e emanar para essa molécula de água palavras de amor e sentimento de amor. Ok? Para o outro grupo, ele pediu para emanar para a molécula de água palavras de gratidão e palavras e sentimentos realmente de gratidão. E para um outro grupo, ele pediu para falar palavras de raiva, de ódio e emanar aquilo para essa molécula de água, ok? Aí ele pegou todas as moléculas de água, depois de receberem essa energia, e congelou. Congelou, aí ele tirou a molécula congelada e fotografou como que a molécula de água ficou recebendo essa energia. O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que elas ficaram iguais? Sim ou não? Não? Alguém tem curiosidade de saber como que elas ficaram? Quem tem curiosidade, levanta a mão, senão eu não vou mostrar. Vocês querem ver? Posso mostrar então? Vocês não vão cair das pernas? Não? Só vai cair o queixo? Então vamos lá. E aí, caiu o queixo? Então olha lá, essa molécula aqui recebeu amor, essa molécula recebeu gratidão, e essa molécula recebeu raiva e ódio. O que vocês me falam? Isso é real, gente, é experimento científico, tá? Aí eu falo assim para vocês, ó. O nosso corpo tem 70% de água.
Aí eu tô lá o tempo todo reclamando, o tempo todo falando que eu odeio tal situação, o tempo todo achando ruim que isso aconteceu, o tempo todo lá me sentindo rejeitado, me sentindo abandonado, que eu fui abusado, e aí eu fico lembrando daquilo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu tô aqui 50 anos depois, num lugar seguro, com pessoas seguras, tudo bem, só que a minha cabeça tá lá. 50 anos atrás, lá no abuso, lá na rejeição, lá naquilo que eu falei, que ok, é visceral, a gente sente, mas foi lá. Aqui, passou 50 anos, passou 30 anos, passaram-se 20 anos, mas a minha cabeça está lá. Como é que eu vou superar e realizar o meu planejamento encarnatório se eu fico segurando a minha cabeça lá? Me enchendo de raiva, me enchendo de tristeza e deixando meu corpo inteirinho desse jeito aqui. O que vocês acham que vai acontecer se o meu corpo ficar assim? Câncer. Exatamente. É uma das doenças. Mas é a que mais tem acontecido ultimamente. Câncer não é emocional, então? Claro que é, gente. Aí vamos lá. Tá lá no planejamento? Também. Mas eu posso atenuar coisas que eu planejei. Se eu tiver uma boa conduta, se eu tiver uma ação proativa para a vida. Passei por isso? Tá bom, e daí? Vamos lá, sacudir a poeira e seguir. Tem um livro que chama O Poder do Agora. Alguém já ouviu falar desse livro? É um livro muito conhecido, falado, O Poder do Agora. Que ele explica o tempo todo sobre a importância de nós estarmos no momento presente. Isso que aconteceu foi lá atrás. Só que nós somos os maiores vilões de nós mesmos. Ninguém aqui nesse salão precisa de inimigo, tá? Ninguém. Porque o inimigo maior de vocês já está com vocês o tempo todo. Sabe quem é? Vocês próprios. Nós próprios somos os nossos inimigos. Porque a gente esquece que Deus olha para a gente linda, como foi dito aqui. Que Deus quer o nosso melhor. E que se aconteceu alguma coisa que não foi gostosa para a gente, que foi negativa para a gente, algo por trás, para trazer algo de bom, estava por trás disso daí. Hoje ainda eu falei sobre isso com uma cliente minha. Eu falei, vamos levar em consideração aquele ditado que fala assim, há males que vêm para... De novo, há males que vêm para... Bem. E eu vou mudar um pouquinho esse ditado. Eu vou dizer assim, todos os males vêm para... Bem. Todos. Todos. Então, só que isso, gente, depende do quê? Da atitude individual. De como eu vou olhar para a minha vida, para poder mudar tudo isso. Por isso o tema da palestra, um novo olhar para a mesma vida. É a mesma vida. Eu vivi lá, a pessoa viveu lá, aquela rejeição, aquele abandono, aquele abuso, o que quer que seja, nananã. Qual é o olhar que ela vai ter para isso? Ai, meu Deus, isso aconteceu comigo. Ai, meu Deus, isso aconteceu comigo. Ou, e daí? Aconteceu? Tá bom, era para acontecer, era para eu aprender alguma coisa com isso. Vamos lá. O que eu preciso fazer? Para superar, para crescer, para aproveitar essa encarnação. Gente, é um privilégio saber que nós somos um ser espiritual. Que a gente está aqui para evoluir e que tudo isso faz parte do nosso crescimento. É um privilégio saber disso, gente. E
quantos de nós tem esse privilégio e não está aproveitando esse privilégio? Deixa passar. A gente não pode fazer isso. Para quantas pessoas que acreditam que só tem uma vida, não tem esse privilégio, e aí fica lá, ai meu Deus, minha vida acabou, porque isso aconteceu. Nós temos um privilégio na nossa mão, e a gente sabe o que está fazendo? Pegando esse privilégio, aperta o negocinho do lixo aqui, ó, abre a tampa do lixo, a gente pega esse privilégio e puff, joga fora no lixo. Joga fora no lixo, joga fora no lixo. Lembra dessa música? Nós estamos jogando fora no lixo um privilégio maravilhoso de que nós somos seres espirituais. E que não tem o que aconteça com a gente que não seja para acontecer. Para, gente, com essa ilusão. Ai, se isso não tivesse acontecido. Ai, se fosse de tal jeito. Ai, porque podia ter. Não podia. Outro dia um rapaz foi fazer uma constelação comigo e veio uma clareza tão grande da situação que ele tinha me trazido, do tema que ele me trouxe. E ele falou assim, nossa, gente, eu fico até emocionada, desculpa. É porque, tanto para mim, quanto ver pessoas podendo ter alívio, sabe, das situações, é algo assim, que é muito bom, faz muito bem. E aí ele falou assim, nossa, eu estou tão aliviado de poder saber que era isso, e que eu posso então fazer tal coisa assim, assim, assado. Aí ele parou assim e falou assim, nossa, mas quer dizer então que eu ia continuar o resto da vida daquele jeito, com aquele peso, e ficar do jeito que eu estava e tomando medicação psiquiátrica? Falei, não ia. Você não ia ficar o resto da vida assim. Porque o se não existe. Se você já teve a dádiva, o privilégio de poder ter esse esclarecimento que você teve, e a partir de agora tirar esse peso das tuas costas e ter esse alívio e poder seguir de uma forma melhor agora, é porque era para ser assim. Então para de achar que eu ia ficar assim. Não, se você já teve a informação, é porque era isso que você precisava. Se foi uma coisa negativa, ok, negativa para o nosso julgamento ser humanozinho superficial, tá? Porque esse negócio de bem e mal, bom e ruim, é muito superficial, porque todos os males vêm para bem. Então, se eu estou dizendo que aquilo lá é ruim, que é um mal que está acontecendo, quem falou? Pode estar parecendo que é, mas por trás disso, quanta beleza e quanta coisa boa pode estar trazendo para mim. Para o crescimento que eu preciso, para o que eu me comprometi lá em cima. Faz sentido isso que eu estou dizendo, gente? Fica claro? Pessoal aí de cima, aí de cima não, desculpa, aí do fundo, me dá um ok se está fazendo sentido? Tá? É que eu estou olhando mais as carinhas daqui da frente, eu estou vendo que estão me acompanhando, e daí de trás eu às vezes não consigo ver direito. Então por isso, faz sentido? Legal. Então é isso. Então até quando a gente vai ficar esperando para fazer, para acordar e para dizer, ok, dói ainda, fui rejeitado, fui abandonado, fui abusado, fui isso, fui aquilo, dói, ainda dói. Mas eu vou ficar com a minha cabeça lá na dor o resto da minha vida? Ou eu vou falar, tá bom, tem hora que eu lembro, que dói, mas o que eu vou fazer a partir de agora? É que assim, não tem como esquecer. A gente não precisa querer esquecer. Aquilo faz parte. Mas apesar de lembrar, a gente pode fazer de outro jeito.
Apesar de lembrar, a gente pode dizer assim, ok, isso foi difícil, mas isso me trouxe aprendizado e agora eu vou focar o meu pensamento em outra coisa. Entendeu? Faz sentido? Porque quem aqui já conseguiu esquecer realmente alguma coisa que já passou? Se alguém já conseguiu, por favor, me ensina. A gente acaba não esquecendo. O que a gente precisa é, lembrou, agradecer que aquilo veio, foi um mal que veio para bem, e falar assim, tá bom, vou focar então agora o meu pensamento no que eu vou fazer da minha vida para evoluir, para crescer, para melhorar. Entendeu? E aí com isso, a gente já está finalizando, que a hora passa que eu nem vejo, meu Deus. Com isso, gente, eu quis trazer essa tabelinha aqui para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo. Isso aqui é outra comprovação científica, tá? Feita pelo cientista chamado David Hawkins. Aqui não tem o nome dele, mas se a gente coloca no Google, tabela das emoções de David Hawkins, a gente acha isso aqui, tá? Então, olha lá, lembra que eu mostrei para vocês o átomo? Que o átomo vibra, que é energia. E que de acordo com as nossas emoções, ele vibra de um jeito diferente. E que aí tem aquilo que a gente emana e que volta para a gente. Lembra aquela foto que a gente emana do coração, volta para a gente? Lembra? Então, vamos lá. Se o meu átomo, se as minhas células, estou sentindo vergonha, quantos hertz eu estou aqui? Dá para enxergar? 20. Isso é baixo. É denso. Culpa, 30. Apatia, 50. Apatia, inércia. Quando eu estou lá no pensamento, ai meu Deus, isso que aconteceu comigo, eu fui abandonado, por que isso aconteceu comigo? Estou aqui, na apatia, na inércia, estou parado lá. Minha vida ficou lá. Passaram-se 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas a minha vida está lá. Na apatia, na inércia. Estou vibrando 50 Hz. O que 50 Hz vai me trazer de volta? 50 Hz. Vai trazer mais disso. Além de trazer amigos espirituais que também estão nessa vibração. Aí vocês acham que esses amigos não ficam aqui? Sim ou não? Aí você acha que você vai falar alguma coisa para o marido, ou o marido vai falar alguma coisa para a mulher, a partir disso vai ser coisa legal ou coisa assim? Coisa assim. Aí vai ser beijinho, beijinho, ou vai ser tipaf, tipaf? Tipaf, tipaf. Não estou dizendo que vai ser tipaf, tipaf físico, tá, gente? Mas é aquele tipaf, tipaf de palavras. Que um fala uma coisa ruim, outro fala outra coisa pior, aí vira aquela briga, aí um dorme na sala, outro dorme lá na casa do cachorrinho. Qualquer coincidência com a realidade, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá? Vamos lá. Medo, 100 Hz. Raiva, 150. Aqui já melhora um pouquinho, Coragem, já subo para 200. Amor, 500. Tem uma coisa importante aqui. Quando eu estou na coragem, essa aqui é a vibração que eu estou trazendo aqui para vocês. De um pontapé inicial, de agir de maneira diferente. Coragem significa agir com o coração. Cor mais agem. Agir com o cor de coração. Tenho coragem para agir diferente. Não vou ficar lá na inércia, vou falar, não, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sabe aquela música? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É essa. Esse tem que ser o nosso mantra. Ok? É o mantra da coragem. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ok? É o mantra da coragem. Aí, eu vou pensar assim, nossa, eu tenho que levantar e dar a volta por cima. Ok. Para isso, o que eu preciso?
passar pela aceitação. Ó, aceitação 350 Hz. Sabe o que é a aceitação? Eu falar assim, tá bom, fui rejeitado. Tá bom, fui abandonado. Tá bom, fui abusado. Tá bom, fui traído. Tá bom, fui mandado embora da empresa. Tá bom. É a aceitação. O que eu falei para eu não falei para vocês que a gente tinha o privilégio de ser um ser de luz, um ser que está aqui encarnado e que a gente pode ter essa consciência? Então, a gente tendo esse privilégio, a gente sabe que tudo que a gente está passando, a gente precisa. É o esterquinho para deixar a gente linda, não é? Então, a gente vai passar pela aceitação. Se eu consigo aceitar, eu estou mais perto ou mais longe do amor? Mais perto ou mais longe, gente? Para poder acabar. Eu estou mais perto ou mais longe da alegria? Eu estou mais perto ou mais longe da paz? Vocês querem ficar perto ou longe? Então aceita que dói menos. Tá bom? E eu já estou em cima do horário, então para a gente terminar, viva como se fosse morrer amanhã. E aprenda como se você fosse viver para sempre. Agora a gente pode ir embora. O que você fez para realizar o teu planejamento? Você vai esperar para amanhã? É agora. Então olha para o teu vizinho aí, para a tua vizinha. Olha para o teu vizinho, para a tua vizinha aí. E fala assim, a hora é agora. Aceita que dói menos. Que todos os males vêm para... Aceita que dói menos. É isso aí. Gente, muito obrigada. Se era de 1 hora, acho que eu consegui cumprir o horário. Se era de menos, eu estourei. Você me perdoa. Mas é isso. Eu espero poder ter contribuído com a vida de vocês. E que nós possamos voltar para os nossos lares com coragem e com aceitação, para podermos nos lembrar do amor de Deus que nos habita e que somos seres eternos, filhos de Deus. Muito obrigada e uma ótima noite a todos, tá? Obrigada. Obrigado, doutora. Não, vou pedir mais um favorzinho. Nós vamos sortear um livro, e aí eu preciso de uma ajuda sua. Número de 1 a 125. Quem foi sorteado, depois pega o livro com... Achou. Lar Esperança. Número de 1 a 125. Número 50. 50. Muito obrigado. Só isso. Obrigadão. Até que o pessoal vai tomando posição. No final, até que o pessoal está tomando posição, a Elaine vai anotar o nome das pessoas que vão no tratamento espiritual. E o nosso amigo Anderson está lá, Janderson lá, que tomou conta dos nossos carros, estão aguardando lá. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus, por mais um dia na face da terra. Obrigado pela tua força que nos deu energia, Senhor, para que possamos buscar o crescimento, a melhor, o progresso.
Ah, Senhor Jesus, como é bom agradecer a sua divina e maravilhosa presença em nossas vidas. Presença que tranquiliza, que acalma, que consola. Queremos abraçar os amigos espirituais, externando a nossa gratidão por estarem sempre ao nosso lado, nos motivando, nos direcionando ao bem, sussurrando em nossos ouvidos: insista, persista, não desista, você dá conta, você não está sozinho. Queremos cumprimentar os visitantes, os trabalhadores, os frequentadores desta noite, entregando-lhes a nossa convicção de que a misericórdia divina está muito mais perto de nós, muito mais próxima de nós do que normalmente temos notícias. Agradecer a casa espírita que nos acolhe, agradecer a casa espírita que nos orienta. E nesse momento, Senhor, humildemente pedimos licença para captarmos e irradiarmos energias benfeitoras aos irmãos aqui presentes, desejando que elas atinjam a todos, no corpo, na mente, no espírito, recuperando a saúde, renovando o ânimo, o bem-estar, a disposição, iluminando a nossa mente, Senhor, para que possamos perceber o que temos cultivado em nossas vidas. Pois sabemos, Senhor, que diariamente recebemos várias e várias sementes. E cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, escolher qual delas iremos semear. Que possamos cultivar, Senhor, a confiança, a esperança, o otimismo, a determinação, a disciplina, Senhor, a coragem, a gratidão. Essas energias serenam e acalmam o nosso espírito. E elas vão crescendo, crescendo, envolvendo todo o semeador. Agora quero convidar os irmãos aqui presentes para irradiarmos para os nossos lares. Sabe, Senhor, em nossos lares tem pessoas preciosas demais para nós. Amamos elas demais. Queremos ser os mensageiros, Senhor, da compreensão, do entendimento, do carinho, do afeto. Queremos construir em nossos lares, Senhor, um porto seguro de segurança e de paz. E voltando para cá, queremos agradecer a Renata a bela palestra que nos ofereceu essa noite. E desejamos voltar para os nossos lares melhores, alegres, fortalecidos, entregando o nosso melhor e confiando na providência divina, na manifestação da divina ordem em nossas vidas. É isto, Senhor, que a Tua paz esteja com cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja. Desejamos uma semana com muita luz, com muita paz a todos.